Para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre dois técnicos caros, tá? Mas também, olha, já pensou do Filipão de volta ao Goiás? Pode não vir de trabalhos extraordinários, no Atlético Mineiro nesse ano também não deu tão certo. 75 anos de idade, né? O Filipão, na temporada pelo Atlético Mineiro, não conseguiu convencer, mesmo chegando até a final do Campeonato Mineiro, acabou sendo demitido. 10 jogos, apenas 5 vitórias nesse ano. No ano passado, o Atlético Mineiro ficou naquele marasmo todo, até que fez uma campanha de avanço na Copa do Brasil, pelo Atlético, na Copa Libertadores, pelo Atlético Paranaense também foi bem, né? Chegou até a final da Libertadores, onde o Atlético parecia já estar meio perdido na temporada. Técnico que já passou pelo Goiás ainda na década de 80, né? Deixa eu até pegar o ano aqui direitinho. Goiás, 1988. Ele acabou deixando o Verdão naquele momento para fechar com o clube do futebol do Kuwait. É um técnico bem experiente, campeão da Copa do Mundo, também com boas passagens em Portugal. Não é um qualquer técnico, né? Também pela seleção de Portugal, depois acabou fechando com o Chelsea em 2008 para a temporada de 2009. No salário do Atlético Mineiro, na casa de R$500 mil, o que é sim caro para a realidade do Goiás, mas não seria nenhum estouro, vamos colocar assim. Dá para o Goiás pagar R$500 mil para um técnico. Não sei se seria a melhor opção, mas é um cara que conhece de bola. Isso, você pode não gostar do estilo de jogo, pode não gostar dele por conta do 7-1, pode amar demais por conta do Penta, mas é um técnico que entende de bola. Isso não tem como a gente de forma alguma refutar. E um outro técnico também caro, um pouco mais jovem, é o Mano Menezes, né? O Mano Menezes já tem 61 anos, foi especulado recentemente no Cerro Porteño do Paraguai. No Corinthians nesse ano, só 5 jogos, 1 vitória, acabou sendo demitido, num salário que beirava a casa de R$800 mil. Esse nível aí eu já não consigo enxergar possibilidade alguma do Goiás pagar, tá? Só se, sei lá, estourasse o caixa. Isso daí eu não sou a favor de fazer, a não ser que ele reduza, né, o seu salário, mas seria um nome, digamos assim, olhando para um cenário de longo prazo, né, o Goiás oferecendo 2 anos de contrato, que não faz com ninguém, né, acho que, sei lá, poderia tentar convencer desta forma. Mas essas seriam as alternativas, tá? Se o Goiás quiser trazer um nome mais de peso, os únicos que eu consigo enxergar no mercado hoje são esses: o Thiago Nunes, o Filipão, o Mano Menezes e só. E só. Tem o Vanderlei Luxemburgo também que está no mercado, já não vejo como opção assim tão boa, mas é um outro nome mais badalado. Outros mais baratos, o Jorginho, o Márcio Zanardi também como uma aposta vindo do São Bernardo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual seria o seu comandante, qual o nome ideal? A diretoria do Goiás que teve a chance de aprender com ele. Espero que agora, com esta eliminação no Campeonato Goiano, uma eminente eliminação pelo que vem jogando também na Copa Verde, tomara que não, a busca por um técnico condizente com aquilo que o clube pensa, com aquilo que o Goiás precisa para um futuro melhor, tá? Olhando o cenário de Série B aí, o Goiás ele precisa de mais, acertar nessa figura de técnico e pelo menos de 5 a 6 reforços titulares. Há quanto tempo a gente não vê o Goiás contratando um jogador nível titular? Enfim, espero que isso aconteça agora, seria um grande milagre, mas vou tentar ter um pouquinho de fé. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta reunião importante que já está acontecendo na terça-feira. Estou gravando o vídeo um pouquinho mais cedo para soltar aqui para vocês com o máximo de antecedência possível, tá? Segundo informações do Periquito Brisado, 2 nomes devem estar na lista, em pauta, né, nessa reunião hoje na Serrinha. O primeiro é de Lucas Andrino para diretor de futebol e o segundo do treinador Márcio Zanardi. Um abraço aí para o Periquito Brisado. 2 nomes que já discutimos aqui no canal em outros tempos. O Márcio Zanardi, eu fiz um vídeo falando sobre ele, acho que uns 4 dias atrás, falando sobre as opções de técnicos disponíveis no futebol brasileiro. Gosto muito dessa escolha. E também do Lucas Andrino, que esteve muito próximo do Goiás lá em meados do mês de dezembro, finalzinho do mês de dezembro, começo de janeiro. Acabou que o Goiás optou pela sua não contratação. Vamos começar aqui pelos 2 aspectos, falando inicialmente sobre o Lucas Andrino, o diretor que tem contrato ainda no São Bernardo. Foi especulado recentemente no Corinthians e nesta semana também houve uma consulta do Vasco da Gama. A 777 tem sim o interesse de contratar o Lucas Andrino para ser esse responsável pelas contratações após a saída do Alexandre Matos. Eu preocupo, sendo bem sincero aqui com vocês, eu não faria a demissão do Agnello Gonçalves
nesse momento, tá? Acho que ele tem sim a sua parcela de culpa, mas se o Goiás começar falando, aquele discurso que já é enjoado demais, estamos no começo da temporada, estamos no começo do planejamento, isso é verdade, mas você também não pode errar tanto. Agora sair demitindo e se adotar essa postura de demitir diretor de futebol a cada 3 resultados negativos, fazer igual faz com o técnico, o Goiás nesta ideia de evoluir como instituição, tendo responsáveis em cada área, se ficar nesta coisa de demitir técnico e diretor a cada 5, 6 derrotas ou 2 eliminações, o Goiás não vai sair do lugar da mesma forma. Então quer dizer que o Agnello Gonçalves foi perfeito? Não é isso que eu estou querendo dizer, só esperava um pouco mais de convicção. Será que não compensava ter pagado um pouco mais para o Lucas Andrino lá em dezembro? Será que não compensava pagar um auxiliar para o Maurício Barbieri vir para Goiânia no começo da temporada? Enfim, as decisões do Goiás agora de novo. Parece que a gente voltou para novembro, dezembro falando sempre a mesma coisa. O Lucas Andrino, mesmo sendo um jovem, na minha avaliação, seria assim, tá? Acho que a melhor opção nesse momento no mercado brasileiro, aí pro patamar do Goiás, vamos colocar assim, né? O Goiás não vai tirar um Rodrigo Caetano do Vasco, acho que tá, não sei se ele tá no Vasco ou no Atlético Mineiro, enfim, não é desse nível, tá? Mas o Lucas Andrino seria assim, uma aposta jovem, conseguiu ir muito bem no ano passado, conseguiu o acesso da Série D para a Série C. No ano passado bateu na trave para conquistar o acesso também com o São Bernardo. E nessa temporada fez a segunda melhor campanha da fase de grupos do Paulistão pelo São Bernardo e ainda foi eliminado, né? Nesse regulamento esquisito e esdrúxulo do Paulistão, onde só classifica 2 dos 4 do grupo, né? E uma boa campanha também na Série C da temporada anterior. Pode deixar a sua opinião. Gosto do Lucas Andrino, ele não foi contratado no começo do ano, segundo o Periquito Brisado, porque o Goiás identificou alguns processos jurídicos contra a pessoa do Lucas Andrino, na época que ele exercia a função de advogado. Ele ainda é advogado, obviamente, mas quando ele trabalhava somente com isso, né, teve alguns processos, faz parte da rotina de qualquer advogado. Parece que o Goiás meio que se assustou com aquilo ali e desistiu das contratações, mas provavelmente tem algo a mais envolvido que a gente não sabe. Pode deixar o seu palpite. Gosto do Lucas Andrino, ele tem também uma passagem pelo Guarani, não foi tão bem. Geralmente ele está junto com os clubes, né, que tem aí, digamos, a supervisão do grupo, acho que é Magnus, né, Magnus de relógio, que patrocina há muitos anos o São Bernardo, acho que inclusive é dono da SAF, e o Guarani, também naquele período de 2016, 2017, ele passou por campo. Para falar sobre o técnico, segundo o Periquito Brisado, de fato o Márcio Zanardi está em pauta no Goiás e seria uma contratação também que eu vejo com excelentes olhos para a Série B. Não é um nome já renomado, que conquistou acessos na segunda divisão, mas é um cara jovem, com ideia de jogo ofensiva e muito boa, é muito legal você assistir jogos do São Bernardo, tá? E não é de hoje, um projeto de longo prazo. E, por exemplo, ele foi contratado pelo Corinthians nessa temporada de 2024, estava tudo certo, né? Até o Corinthians perceber que no regulamento do Paulistão o técnico não poderia ser inscrito por 2 equipes diferentes, né? Já que ele estava no São Bernardo, como eu falei no começo do vídeo, conseguiu ter a segunda melhor campanha geral da fase de grupos e foi eliminado porque naquele regulamento do Paulistão só passa os 2 primeiros colocados de cada grupo. O São Bernardo bateu na trave, ficou em terceiro, tá? O Márcio Zanardi, que tem contrato no São Bernardo até dezembro de 2024, então para se mudar para o Goiás ou para qualquer outro clube do futebol brasileiro, precisará de uma compensação financeira. Pode ser que tenha no seu contrato o seguinte: se receber uma proposta de um clube de uma divisão acima sair por um valor menor, isso pode sim acontecer, tá? Não tenho aqui as cláusulas, né? Mas pode sim estar em contrato isso também, já que ele renovou o seu vínculo no final do ano passado, após a boa campanha com o São Bernardo na Série C, bateu na trave, perdeu um jogo para o Operário lá no Paraná, né? Um jogo com muita chuva, um golaço no finalzinho também. Fez uma excelente campanha no começo, mas não aguentou, né, aquele quadrangular final. Sobre a sua trajetória, o Márcio Zanardi, que é muito jovem, 45 anos de idade, tem um perfil estudioso, vamos colocar assim, tem uma característica nesse quesito semelhante à do Thiago Carpini, né, que fez uma boa campanha com Água Santa, assumiu Juventude, subiu para a Série A e atualmente está no São Paulo. O Márcio Zanardi, que tem passagens pelas categorias de base do Osasco Audax, ele começa lá em 2004 ainda, do Al Nassr nos Emirados Árabes e chega no Corinthians em 2012.
passa no Corinthians sub-13, sub-15, sub-17, auxiliar na Portuguesa, Guarani em 2018, Santos também em 2019 e no São Bernardo, onde está desde 2020, iniciando como técnico do sub-20, faz boas campanhas, tendo a sua primeira chance no profissional em 2021, consegue, por exemplo, o acesso, né, da Série D para a Série C na temporada de 2022 e no ano passado quase um acesso em sequência. 41 jogos, 18 vitórias. Eu lembro que o São Bernardo também jogou contra o Palmeiras, acho que foi nas quartas de finais do ano passado e deu um sufoco danado para o Palmeiras num jogo único, acho que ficou 1-0 só para o Palmeiras naquela ocasião. Então são times muito bem treinados, times organizados, geralmente ofensivos, mas que tem essa característica de dificultar, engrossar, roer o osso, tá? De fato, contra os clubes da primeira divisão do Brasil, né? Pelo menos nas chances que ele teve no Campeonato Paulista. Na minha avaliação, se o Goiás conseguir contratar o Márcio Zanardi para fazer essa função de técnico e o Lucas Andrino para diretor de futebol, o Goiás estará em ótimas mãos para a Série B, beleza? São nomes jovens, não tem como a gente pegar um lastro histórico de Série B e garantir alguma coisa, mas no futebol não há garantias, tá? Acho que o Goiás estaria num caminho muito melhor se tivesse feito essas contratações para a disputa do Campeonato Goiano, pensou de outra forma, enfim, acabou apostando em outros nomes, contestado já desde o começo pela torcida e agora busca a sua tentar se redimir. Acho que o acesso na Série B, com o que o Goiás fez até agora, basicamente já foi para o ralo. Pode acontecer? Pode, porque o Goiás, volta a dizer, tem uma camisa pesada, um clube que conhece o caminho das pedras na Série B, tem estádio, tem dinheiro, enfim, pode dar certo para o Goiás subir. Nesse momento eu vejo com baixíssimas chances, mas não adianta jogar atuar, beleza? Mudou, agora você tem que ir no mercado e contratar, tá? Contratar bem, figura de diretor, de técnico e principalmente de jogadores